Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao Projeto Sob Controle. Murilo, o que você tá dando esses nomes estranhos aí pros vídeos? É que é o seguinte, gente. Tem muito assunto que eu estava vendo, que eu estava abordando mais, e outros eu estava abordando menos. Então, de agora em diante, eu vou colocar nome para os assuntos que a gente vai abordar, né? Dentro de projetos, dentro de quadros e dentro de programas também, tá bom? Por isso que eu vou falar sobre esse negócio aí. E o que vai ser esse projeto, né, gente? Qual que é o benefício desse projeto? Esse benefício você vai poder ter mais estratégias e dicas para você estar aliviando os sintomas da ansiedade, né? E assim você pode diminuir ela também, tá bom? Qual que é o nosso assunto de hoje? Como controlar como que é? Aí deu um branco aqui, gente. Como controlar a gastrite nervosa, tá bom? A gente vai falar sobre isso aí. Oi, Fran, boa noite. E aí, Maicon, beleza? Vamos lá então, gente, vamos começar, tá? Por que é importante a gente saber sobre a gastrite, né? Primeiramente, o que é a gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa é o seguinte, ela é um desconforto abdominal que ela pode parecer muito com a gastrite comum, né? Normalmente ela é muito comparada a ela, às vezes as pessoas se confundem a ela, mas ela tem um fundo assim emocional mesmo. E a outra tipo de gastrite tem um fundo genético, né? O que é isso? Genético que vai passando por geração, né? Os nossos avós tinham, os nossos pais podem ter e a gente pode ter também. E também pela má alimentação, isso daí pode vir decorrente também da gastrite. E essa é a gastrite comum. Como que eu disse, a gastrite nervosa, ela tem um fundo emocional. Quando a pessoa passa por estresse, por ansiedade e algumas situações que meio que desestabilizam ela, ela pode estar sentindo esse tipo de gastrite, tá bom? Olha lá, Silvano já dando boa noite. Oi, boa noite, gente. Vamos entrando aí. Então, como eu disse, né, qual que é a diferença entre as duas? Essa é a diferença, que ela pode ter o fundo emocional e também a gastrite, a gastrite comum, ela tem um fundo físico, né? E por isso que a gente tem que estar bem de olho em tudo isso daí, para estar prestando atenção e reparando em tudo, porque isso ela pode estar se confundindo, as duas, tá bom? Por que controlar a gastrite nervosa é tão importante, gente? Por causa que é o seguinte, quando a gente não controla a gastrite nervosa, a gente pode achar que pode ser por causa de alguma coisa que a gente tá comendo, a gente fica se confundindo com a gastrite física, né? A gente fica em cima dos remédios e isso daí pode estar travando o nosso tratamento. A gente está cuidando de uma coisa e na verdade é de outra. Então é muito importante a gente estar tratando e sabendo o nosso tipo de gastrite, quando ela é nervosa, quando ela é comum, né? Essas diferenças é sempre bom a gente saber e também a gente é bom saber tratar e identificar isso daí. Boa noite, Priscila! Vamos ver o que mais aqui, gente. Vocês sabem qual que é a vantagem também de saber como que tratar a gastrite nervosa? É o seguinte, a vantagem que a gente tem é por causa que a gente pode, de tabela também, tá controlando a ansiedade, né? A gente trata ela porque a ansiedade tem um pezinho ali, né, no estresse. Então, você tratando a ansiedade junto com o estresse, você trata a gastrite nervosa. E você já trata um monte de coisa junto. E daí você presta mais atenção em você, você presta mais atenção em situações que estão te fazendo mal, né? Você presta muita atenção também em situação que você já sabe que vai fazer mal para você, já vai vir com algum grau de estresse. E daí você pode já estar identificando isso antes de você passar por todo esse tormento que é a gastrite nervosa, que quem tem sabe como é difícil, né? Lá, a Priscila, como saber?
É isso daí, Priscila. Como saber o quê? Não entendi a sua pergunta. Vamos ver aqui também, tá, gente? Então, por onde conversar, gente? Vamos lá, então. Já que a gente falou agora tudo sobre... Quase tudo não, né? Mas a introdução, assim, um pouquinho que a gente entrou sobre a gastrite nervosa, vamos lá. Por onde a gente pode começar a tratar dela? É o seguinte, gente. Começamos vendo se não é algo físico, né? Aonde a gente vê isso? Com um especialista, o gastro. Ele é o especialista em estômago, esôfago, essas partes aí, e a gente vê primeiro com ele se não tem algo físico. A gente pesquisa a fundo para ver se não tem algo relacionado à nossa saúde física. Assim, quando a gente descarta algo na nossa saúde física, a gente pode estar indo ver a nossa saúde emocional. Aí a gente fica de olho nisso daí, entendeu? Por isso que eu falo sempre para as pessoas para irem no médico, para verem se não tem algo físico, para depois verem o emocional delas, porque o físico daí elas já descartaram, né? Ah lá, o Sebastião. Boa noite, Murilo. Você acha que o limão dá gastrite? Olha, depende muito, viu? Depende de pessoa, isso daí pode... Na parte da alimentação também, que eu vou entrar agora, né? E o que a pessoa tem que ver? O que ela tá comendo que tá fazendo mal para ela. Porque às vezes ela pode ter a gastrite emocional, mas com isso ela pode tá atacando ainda mais com o alimento que agride o organismo dela. Por exemplo, ela já é um começo de gastrite comum. Aí a gastrite nervosa pode intensificar ainda mais essa gastrite que a pessoa tá, né? Então, quando a pessoa tá vendo o que tá atrapalhando ela vai lá, identifica os alimentos que tá atrapalhando você. Por exemplo, você vai lá, tem uma batata frita, né? Vamos supor assim. Você comeu a batata frita, você viu que tá fazendo mal, já tenta evitar, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque daí lá na frente você pode tá eliminando os fatores externos, né? Que é esses alimentos assim. Isso daí você não pode estar confundindo. Daí você evita confundir, né? Com a gastrite nervosa. Por causa que daí você já está eliminando algo que te faz mal por fora, para não confundir algo que te faz bem por dentro, entendeu? A gente tem que eliminar algo que está de fora, alimento que não faz bem para a gente estar prestando atenção cada vez na gente mesmo e no que as situações de dentro, né, que acontece de fora, vem para dentro, que estão fazendo isso daí. Entenderam, gente? Essa partinha foi meio complicadinha aí, se vocês quiserem perguntar de novo, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? E daí você pode estar vendo o seu dia a dia também. Como está o seu dia a dia? Como tá os seus problemas, né? Que problema ou situação que está fazendo você tá tendo esse estresse, essa ansiedade, esse mal-estar com você mesma ou com você mesmo, né? Vamos supor assim, vamos dar vários tipos de problema. Problema financeiro, né? Ele é o que está mexendo com você? Eu peguei aqui vários tipos de problema. Problemas familiares, né? Que isso que mexe com você, isso que não deixa você descansar direito, né? Problemas sociais, né? Com amigos ou tipo de outras pessoas no trabalho. O que está atrapalhando você? Problemas em casa também. A gente tem que ver o que tá atrapalhando a gente em casa. Então, tá identificando isso daí que a gente tá fazendo, o que tá fazendo mal pra gente, é um passo muito importante, porque você tá identificando a fonte do seu estresse, você está identificando a fonte da sua ansiedade, entendeu? Por isso que esse olhar para fora já é um passo bem importante também para você estar controlando a sua gastrite nervosa e também já está controlando e diminuindo a sua ansiedade, tá bom?
Vamos ver aqui. A Priscila perguntou: café faz mal? Olha, gente, café é um estimulante que pode fazer mal, sim. Principalmente para quem tem ansiedade, né? Eu estou focando nesse modo de ansiedade, ela pode fazer mal, sim. Tá bom? Medicamentos para ansiedade pode causar gastrite? Depende, isso daí tem que ver mais com a parte do psiquiatra, né? Mas medicamentos em excesso não podem mexer com a gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa tem um fundo emocional. Já a gastrite comum, aí tem que tratar com o gastro mesmo, tem que estar perguntando para ele, tá? Então, outras coisas também que você tem que estar vendo o que está prejudicando você. O que você come, né? Que te prejudica, como a gente já falou. É bom estar tendo um olhar para isso. Você fuma muito também? O fumo também pode estar causando isso daí nessa relação aí, né? Que é estômago, mente. Você bebe também demais? Tem pessoa também que está bebendo demais, ela sente aquela certa azia, né? Aquela certa indigestão, mas não liga muito para isso. Isso daí também são coisas que a gente tem que abrir bem o olho, tá? Então, você, que eu estava falando, né, gente? Você já identificando esses pontos, você, primeiramente, só recapitulando. Primeiro, você vai no gastro, tá? Ver se tem alguma coisa. Depois, você vê como que tá a sua alimentação, né? Se você está comendo algo que está deixando o seu estômago irritado, e daí você não sabe o que é mais físico, você não sabe o que é mais psicológico. E depois o terceiro, você identificar. Eu não disse lidar. Você identifica para saber lidar com a situação, entendeu? Primeiro você vai lá, vê como que é a situação e depois você pode identificar ela, porque você identificando fica mais fácil daí de você lidar com ela, entendeu? Remédio tarja preta pode haver com essa dor? Então, não vou saber te responder, Priscila. Isso daí é realmente com o psiquiatra também, tá? Ou com o gastro, tá bom? Então, mas assim, Murilo, você pode perguntar assim, ó, como que eu sei agora, eu identifiquei o que eu faço, mas como que eu posso evitar essas situações, sendo que elas fazem parte do meu dia a dia? Por exemplo, situação de trabalho, né? Situação em casa, não tem como tirar o chefe da minha vida, tipo, você tem um chefe chato que você não gosta, né? O que você pode estar fazendo? Não tem como ele sair da sua vida, tudo bem. Mas quando você chega no trabalho, né, que você sente um clima meio pesado, você está meio irritado, tudo, às vezes só a presença dele pode estar fazendo isso com você. Mas você pode também pensar tudo tudo que eu falo falando aqui é tudo por dentro. A pessoa pode pensar de outra maneira. Você olha por dentro assim de você e você pode pensar assim, só dar alguns exemplos. Olha, o meu chefe pode ser chato, tudo. A gente não se dá muito bem, mas pelo menos os meus amigos são legais. Os meus amigos de trabalho, eu falo, né? Os amigos do serviço. Você pode também dar outra justificativa para você mesmo. Fala assim, eu não gosto do meu chefe, acho ele chato, ou alguma coisa ou outra, mas eu faço tudo certinho. É só eu não preciso ter amizade com ele. E é só eu ficar na minha e fazer o meu certo. E pronto, ele não pega no meu pé daí. Esses são só 2 exemplos que eu dei aqui, tá, gente? Para exemplificar o que você pode estar fazendo por dentro, né? Porque cada um vive uma rotina e nada, né? A pessoa, ela sabe o que passa por dentro, o que está irritando ela. Então, você tem que achar alguma coisa que faz sentido para você. Você achando algum pensamento que faz sentido para você, que tira aquele foco do estresse, que tira aquele foco da ansiedade, aí você fica com ele. Vai no embalo, aproveita isso daí. Quando você achar, você vai. E desfoca daí. Não fica com a...
Porque o foco de tensão também, quando a gente fica muito tempo, é bem prejudicial pra gente. A gente fica ali, ó, sempre em cima, sempre em cima. E chega no fim do dia, daí a gente tá com dor muscular, a gente tá desanimado, parece que a gente carregou, sei lá, parece que a gente tá fazendo uma obra de pedreiro ou carregando um saco de cimento o dia inteiro e não é assim. Aí as pessoas ficam irritadas e estressadas por isso, né? É algo que ficou ruminando dentro delas por muito tempo, tá? Café cola, a Célia aí. E tem outra daí, eu vou dar o exemplo de casa, né, gente? Aí a pessoa chega em casa, né? E quer um sossego ou já está estressada, tudo. Então ela tem que parar também e tá perguntando o que aconteceu que ela tá estressada assim. Ela pode se dar um tempo, né? Às vezes ela chega cansada em casa mesmo, ela pode falar, olha, eu trabalhei o dia todo, então eu não preciso mexer com serviço em casa, eu posso descansar um pouco que eu mereço, depois eu vejo minhas outras tarefas para fazer no dia, né? Ou se ela tem um problema com o marido, ou se o homem tem algum problema com a mulher, né? Independente, a pessoa pode chegar e falar, pensar assim, ó, depois eu vou falar com meu marido uma situação muito meio delicado, um assunto meio chato, né? Que tem que ser tratado, não posso fugir. Mas quando eu tiver mais calmo ou mais calma, eu falo com ele, não precisa ser agora. Porque às vezes a pessoa tá com aquilo lá já turbilhando dentro dela mesma e ela pode já tá soltando os cachorros com outra pessoa, soltando aquele estresse na outra pessoa. Então é muito importante a pessoa já saber, já se preparar já para enfrentar essas situações, né? Porque às vezes a pessoa desconta uma situação que está estressada na outra também e aquilo lá vira um ciclo de estresse. Isso daí faz muito mal para a pessoa mesmo, tá bom, gente? Eu vou usar um exemplo aqui, ó, até, e como que eu falei essas dicas aqui, você tem que usar uma coisa que nem de casa ou do trabalho, você tem que usar uma coisa que faz sentido para você mesmo, né? Faz sentido para sua vida, que se encaixa e seja bem realista, né? Não precisa ser algo mentiroso ou algo ilusório. Tem que ser algo realista mesmo, que você pode pensar e falar, não, é isso mesmo. Eu vou pensar desse jeito aqui, porque vai fazer melhor para mim e eu não vou ficar estressado à toa, tá? Boa noite, Maria. Maria Socorro. Contar para vocês, gente, um exemplo de um paciente meu, ex-paciente meu no caso, que ele era bem estressado mesmo, né? Ó, vejam só como o estresse atrapalhou a vida dele. É o seguinte, ele chegou lá comigo, né? Falando assim, Murilo, preciso de ajuda. Oi, boa noite, Crisane. Murilo, preciso de ajuda, que não sei o quê. Aí eu perguntando o que aconteceu. Ele falou que era muito estressado, muito impulsivo, né? E aquilo lá, aquele estresse estava acabando com tanto a saúde dele, né? Não que ele tinha, ou ele nunca relatou, pelo menos, algo de gastrite nervosa, mas ele falou assim que o estresse estava atrapalhando a vida dele e estava atrapalhando também a carreira dele, as coisas. O que aconteceu? Ele estava numa firma que ele estava ganhando muito bem, ele estava bem estabilizado, tudo, né? E ele começou a discutir com várias pessoas, tudo lá. Isso daí custou o emprego dele. Ele ficou desempregado, já estava preocupado com as contas e ele não se dava muito bem com a família. Então ele estava meio cercado, né, por essas coisas assim. Mas enfim, depois o que foi conversado bastante. Ele tinha bastante estresse. Aí por ventura, assim, por uma boa sorte, ele conseguiu outro emprego em outro lugar. Aí a gente foi identificando os pontos que ele sentia muito estressado. O que era? Ele via coisa que o líder dele fazia, que podia fazer melhor, realmente estava certo, né? Mas assim, ele não podia fazer nada. E a gente conversava o que daí com ele? Falando assim, ó, você pode falar para você mesmo, ó, eu sei que aquilo tá certo,
mas eu sou o líder, eu não sou o líder e eu não posso fazer muita coisa. Então eu vou deixar quieto isso daí e fazer o meu melhor e fazer o meu trabalho, entendeu? Porque aquilo lá ficava ruminando dentro dele e ele ficava com cada vez mais raiva. E isso daí ia afetando ele ficando nervoso, alguma coisa assim do tipo. E tinha algumas brincadeiras também, algumas coisas que as pessoas falavam pra ele, às vezes no serviço, que ele não gostava, ele já explodia, ele colocava tudo pra fora, né? Não que você não deva colocar, mas tinha a hora certa pra ele estar fazendo isso. Aí o que que ele fez também? Quando ele estivesse nervoso com alguma situação, a gente perguntou o que que você gosta de fazer, né? Ela falou, eu gosto, pra distrair, né? Eu mexo no celular, converso com a minha namorada pelo WhatsApp. Aí ele falou, a gente deu essa sugestão, né? Então, você pode estar fazendo isso daí. Aí ele comentou que quando ele estava explosivo tudo, ele ia sair ele saía para ir no refeitório, depois ele dava uma volta, depois ele voltava, ele falou que se sentia outra pessoa, sabe? Calmo, né? Mais de boa, aquele motivo parecia que não era um motivo tão grande assim para estar com raiva. Isso daí você pode usar. Por que que eu tô contando tudo isso, né, gente? Porque aí, ó, você tá vendo como que cada dica acontece, dá pra colocar num contexto da pessoa? Você pode então estar colocando isso daí. O que que pode estar fazendo para você para melhorar o seu estresse, para você não sentir a sua gastrite nervosa, para você conseguir diminuir sua ansiedade. Você viu que uma coisa liga a outra? Como é importante você saber tá controlando a sua gastrite nervosa? E é isso que eu queria falar com essa história daí. E daí ele conseguiu outro emprego, né? Melhor do que ele estava ainda, mas daí a gente reforçou com ele para tá mantendo aquele, porque assim, quando a gente tem como fala, tem um geninho mais forte, né? Algo mais explosivo dentro da gente, é meio difícil, tá? Se a gente solta mais fácil, mas também as consequências vêm mais fácil, né? Então é meio difícil pra gente tá controlando isso. Mas sempre tem uma maneira de pensar diferente a mesma situação. E a gente tem que pensar uma maneira que danifica menos a gente, que dá menos dano de estresse pra gente, que não deixa a gente ansioso. Mas isso daí tem que ser o que faz sentido para você, tem que estar alinhado com a sua vida, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Uma analogia que eu ia fazer também. Por exemplo, para vocês verem como que a força das emoções é tão grande. Imagina vocês quando vocês encontraram aquela pessoa que vocês ou são apaixonadas. Imagina aquela vez que você foi na montanha russa, né? Naquele gelinho na barriga. Imagina também alguém que tirou a CNH aí. Como que foi sentir a sensação de fazer o exame da CNH? Deu aquele gelo, né? Então, gente, aquela prova também tão importante, aquele concurso público. E tudo isso, por que eu quero dizer tudo isso? Tudo isso está relacionado às emoções. Você viu como que o nosso estômago, as outras partes do corpo estão todas ligadas, né, à nossa mente? A gente sentiu aquilo no corpo e mesmo assim é uma coisa física, né? É bem louco isso daí, né? Falou tudo pra mim. Olha lá, ó. Ela se identificou, a Crislane aí, ó. Vamos lá então, gente. Ó, então, recapitulando de novo. Pergunta, quando você estiver numa situação que tá fazendo muito mal pra você, que tá fazendo muito... Tá te tirando do sério, né? Tá fazendo algo que não tá fazendo bem pra você. Uma situação assim que você tá vendo que é irritante, que é algo que você não tá gostando. E o que você pode estar fazendo? Quando você for entrar na situação, você pergunta, né? Você se pergunta, por que essa situação tá tão ruim pra mim? Né? Por que essa situação tá tão estressante?
Aí você vai pensando nisso daí, né? Você vai pensando, essas coisas não acontecem da noite pro dia, isso daí é momento de bastante reflexão mesmo. Você para ver com você mesmo isso daí, né? E depois que você pensar nisso daí, você pode estar perguntando para você mesmo: por quê? Por que essa situação é tão desgastante para mim? E por quando? E quando acontece isso? Aí você vai se fazendo perguntas, gente. Pelo meio da reflexão, você pode estar conseguindo ver qual situação para você estar controlando o seu estresse, entendeu? Então vamos lá no caminho inverso, ó. Você pega pela reflexão, você pode ver o que tá fazendo mal para você, o que tá te estressando, né? E o que tá, você vendo o que tá estressando, você evita aquilo lá. Olha só. E você evitando aquilo lá, você pode identificar, né? Você identifica e evita. E daí você evitando aquilo lá, você pode estar, você pode estar parando de sentir cada vez menos a sua gastrite nervosa. Tá vendo como que uma coisa se liga à outra? Ah lá, a Silvana gostou, boa, né? Mas é questão de persistência, tá, gente? Não é de um dia para o outro que a gente consegue ver isso, que tá batendo na tecla, a gente tem que estar nesse exercício constante, né? Porque senão a gente fica estressado sempre com qualquer coisa, com remédio sempre, né? Com qualquer coisa. E isso daí pode estar fazendo muito mal pra gente. Muito mal mesmo. Tá, gente? Vocês querem comentar alguma coisa aí? Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram da live? Né? Então era isso, gente, que eu tinha para falar. Tá bom? Tchau e até mais.